Ok, pessoal, então vamos lá hoje dar continuidade, né? Próxima aula, lembrando que na próxima aula, quinta-feira, é a nossa prova, né? Vai cair matéria pilhas e filas, incluindo fila de prioridade. E aí, hoje a gente vai tirar dúvidas da lista, caso vocês tenham, e a gente vai continuar a nossa matéria aí, tabela hash, ok? Bom, alguém tem alguma dúvida aí que queira tirar sobre pilhas, filas, listas do URI? É, grande maioria realmente nem fez ainda a lista sobre pilhas. Filas temos um pouco mais. Bom, ah, Gabriel, essa questão dos parênteses, eu falei sobre ela em duas aulas aí. Pega uma aula gravada da semana passada que, que eu expliquei em detalhes como é que faz essa da pilha. Mostrei, inclusive, desenhando, né? Tudo bem direitinho. Teve duas aulas que eu dei essa explicação dessa questão. Aí tu dá uma olhada lá na aula gravada, beleza? Breno, tu ainda tá enganchado naquela da time limit, é? Isso, Deixa eu ver antes era aqui. time limit, só que tá dando 5% de run de ransom só. Eu não consegui achar a solução, porque que tá dando. Tu testou com os casos de uso do UDebug? Não cheguei a utilizar. Eu acabei esquecendo. Pronto, pois aplica os casos de teste lá do UDebug, que aí esses casos de teste lá geralmente tem algum que dá uma dica, entendeu? Aí a gente abre a cabeça assim para mais algum caso que a gente não pensa na hora de desenvolver. Deixa eu só ver aqui. Tem dois casos de teste aí. Não, mas esse aqui é o mesmo do URI. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o mesmo do URI. E esse outro aqui. Tem um caso de teste aqui que não tem no URI. Testa com mais esse aqui para ver o que é que pode estar acontecendo. Mas pelo menos ele não está dando mais o time limit. Então, deixa eu só ver Isso. como é que tu fez aqui. Leu a fila inicial, leu a fila, passou a fila para esse método remove dropouts. Beleza. Aí esse método aqui, ele é específico para remover a galera que quer sair da fila. Aí tu vai percorrer isso. Para cada elemento lá da fila dos desistentes. Exatamente, cara. Isso mesmo. Aí vai percorrendo. Beleza. Aí tá dando 5%.
Ah, eu acho que já sei o que pode ser, cara. Deixa eu dar logo a dica aqui antes de tu usar o debug. Seguinte, aqui tu tem o exibir. O teu método exibir ah, tu já está fazendo aqui. Aqui você fez duplamente encadeada. Isso até me ajudou a dar uma implementada. Tava faltando algumas coisas. Uhum. Estranho. O exibir aparentemente tá ok. Bom. Eu tô desconfiando aqui só do seguinte, cara. Vou dar uma dica aqui para tu, só para tu fazer essa verificação. O que é que vai acontecer, Breno? E 5% significa que é uma quantidade muito pequena, né? Então deve ser um caso muito específico. O que é que eu desconfio que seja? Depois você verifica. Quando tua lista, né? Quando o caso de teste, por exemplo, vai remover vários elementos, aí resta apenas um elemento na fila inicial, tá? Então imagina essa situação. Tu tem uma fila inicial, removeu um bocado de gente e só ficou uma pessoa nessa fila inicial. Então o teu primeiro é igual ao teu último. O teu primeiro nó é o mesmo que o teu último nó. uhum. Nesse caso específico, o que é que vai acontecer? Tu vai
tu vai ter isso daqui. O primeiro é o último. Então, tu vai ter tanto o primeiro quanto o último são o mesmo nó. Vou botar aqui. O primeiro aponta para esse cara. E o último aponta também para ele. Então, na tua fila só ficou uma pessoa. Aqui é nulo. E aqui também é nulo. E aqui vamos supor que seja, sei lá, 70, o número da pessoa. Aí o que é que vai acontecer? Você vai ter o auxiliar apontando para o primeiro. Então o auxiliar vai apontar para esse cara aqui. Aí ele vai entrar aqui no loop. Auxiliar recebe o primeiro. Então ele vai entrar aqui no loop. Auxiliar é diferente de último? Não. Então aqui ele vai dar. Auxiliar é diferente de último, falso. Ele é o último. Então ele nem entra aqui e já mostra o último ponto dado. Realmente não era o que eu achava que fosse, não. Complicado. Qual coisa eu dou uma olhada lá no debug mesmo, que qualquer coisa eu lhe aviso. Para não perder tanto tempo. Pronto. Testa lá com o debug. De repente, Beleza. ajuda. Ok, pessoal. Mais Valeu. alguma dúvida aí? Obrigado, Falou, James. Breno. De nada. Joia. Bom, então, não havendo mais dúvidas, vamos lá continuar, né? Na aula passada a gente viu tabelas hash, né? Tabelas de dispersão, que é a tradução em português de hash. E aí o que é que a gente viu? A gente viu que uma tabela de dispersão, né, uma tabela hashing, ela é composta, né? Tem 3 elementos que a gente precisa ter. A gente tem uma tabela, que no caso vai ser um vetor, né, um array. Temos uma função de hashing, ou seja, uma função que vai ficar espalhando os elementos ao longo da minha tabela, né? Eu não vou armazenar os elementos sequencialmente no vetor, eu vou espalhar aqui, né, por todo o meu vetor. O objetivo dessa função de hashing é, a partir do elemento que eu quero inserir, calcular qual o endereço que ele vai ficar armazenado. Então, por isso que é uma função de hashing, de dispersão, né? Porque ele vai espalhar os elementos aqui de acordo com o valor dessa função. E aí a gente está trabalhando com essa função aqui de hashing, resto da divisão. Então, pego o elemento que eu quero inserir, calculo o resto da divisão dele pelo tamanho da tabela e eu encontro o endereço. Lembrando que essa não é a única maneira de se ter uma função de hashing. Eu posso ter, né, qualquer função de hashing definida. E para isso a gente viu que existem 3 condições que uma função de hashing tem que obedecer, né? Tem que satisfazer. A primeira condição que a gente viu é que ela tem que gerar um número pequeno de colisões. A segunda condição é que ela tem que ser facilmente computável, ou seja, eu preciso que o tempo gasto para calcular o endereço seja o menor possível. E a função tem que ser uniforme, ou seja, a probabilidade de eu gerar qualquer um desses endereços tem que ser a mesma. Tá? Não posso ter nenhum endereço aqui com mais chance de ser gerado do que outro. Então, a função de hashing que a gente está usando é essa daqui. O terceiro elemento, que faz parte da tabela, é o tratamento de colisões. Então, existem 2 maneiras de tratar a colisão. Ou com endereçamento aberto, ou seja, o endereço que eu gero, ele não é definitivo, está em aberto. Caso haja colisão, eu vou tentar um próximo endereço. E vou ficar tentando novos endereços até achar o endereço que está disponível. Tá? A outra maneira é o endereçamento fechado, que a gente ainda não viu, mas o endereçamento fechado é
quando eu gero o endereço, o elemento fica naquele endereço. E se já tiver alguém lá, a gente dá um jeito, né? É igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Então, o endereçamento fechado não muda o endereço que eu gerei. Bom, no endereçamento aberto, né, a gente vai ficar tentando novos endereços. E aí a gente viu na aula passada a tentativa linear, que é o quê? Quando houver colisão, eu vou calcular um novo endereço usando essa função de hashing aqui alternativa, né? Eu pego o endereço gerado inicialmente, somo mais o número da minha tentativa, né? Vou somando 1, 2, 3, 4, e aí calculo o resto da divisão. Então, a tentativa linear, ela vai gerando endereços sequenciais, tá certo? Então, observem aqui, nesse exemplo que a gente fez na aula passada, que quando deu colisão aqui, o 25, ele tentou colocar o 25 na primeira posição, só que na primeira posição já estava o 41. Aí a gente gerou um novo endereço para o 25 e ele gerou o endereço seguinte, que era o 2. E aí o 2 estava livre e o 25 ficou lá. No caso do 39, ele deu colisão aqui, porque o 23 já estava na posição 7. Então a gente gerou um próximo endereço. O próximo endereço que ele vai gerar, como 7 é a última posição, ele vai gerar o 0. Só que o 0 já estava ocupado, deu colisão. Então a gente gerou um outro endereço, 1. Estava ocupado pelo 41. Gerou outro endereço, 2. Estava ocupado pelo 25. Gerou um novo endereço, 3. Estava livre, e aí o 39 ficou lá. Então essa daqui foi a tentativa linear. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver hoje a tentativa quadrática. Ou seja, é uma outra maneira de tentar calcular um novo endereço, uma maneira de tentar obter um novo endereço, tá? Então, como é que vai ser isso? Vou só aproveitar isso daqui. E a gente vai agora trabalhar com a tentativa quadrática. Bom, tentativa quadrática, como é que vai funcionar? A ideia é a mesma da tentativa linear. Qual é a diferença? A diferença é que agora a gente vai usar uma outra função de hashing. Ok? A função de hashing que a gente vai usar não vai ser essa daqui. Por quê? Porque essa função de hashing aqui, ela gera endereços lineares, ou seja, sequenciais. O que a gente vai fazer é aumentar o espaçamento, né, dos endereços que a gente vai gerar. Então vamos lá fazer aqui um exemplo para entender a tentativa quadrática. No caso da tentativa quadrática, o que é que vai acontecer? Vamos pular direto lá para o exemplo dele. Na tentativa quadrática, eu tenho uma pequena diferença da tabela da função de hashing.
eu vou usar uma relação, né, uma equação recorrente, ou seja, recursiva, digamos assim, tá? Ela é voltada, ela tem a base dela é recursividade. Então, como é que a gente vai fazer? Vai fazer o seguinte. Eu vou ter a minha função definida da seguinte maneira. O h' x ele vai ser igual ao h' de x como a gente fazia na tentativa linear, mas da tentativa anterior. Então, eu vou pegar o da tentativa i menos 1. Okay? Aqui no livro ele está usando K, mas eu vou usar o I para manter o padrão. Tá? Então, ele vai usar o da tentativa i menos 1. Ou seja, eu pego o endereço gerado na minha tentativa anterior, vou somar com o i, que é o número da minha tentativa atual, e vou pegar o resto da divisão por n. Ok? Aí, isso daqui é o h' da minha tentativa atual. Vou chamar assim. Tá certo? E quem é o h' da tentativa 0, que vai ser o meu caso base? Né? O h' de x da tentativa 0 é o próprio h de x. É a primeira tentativa que eu fiz, tá? Que é o nosso caso base. Então, a gente vai trabalhar com isso daqui. Essa vai ser a nossa tentativa quadrática, ok? Vamos aplicar isso daqui para ficar mais claro. Pronto. Vou agora começar a aplicar e aí isso aqui vai começar a ficar mais claro para vocês. Só descer aqui. E vou destacar aqui essa função de hash. Vamos usar como exemplo o exemplo aqui que está no livro. Então vamos começar aqui a adicionar os valores, tá? Bom, primeiro valor que eu vou adicionar aqui na nossa tabela vai ser o número 12. Vamos colocar aqui o 12. Então, a gente já sabe como é que eu coloco um valor na tabela, né? Hashing. Eu vou aplicar a função de hashing. Vou calcular 12 módulo 8. E 8, porque 8 é o tamanho da minha tabela. Isso daqui vai dar 4. Então, o 12 vai ficar aqui na posição 4. Ok? Vamos para o próximo. 20. Vou inserir o 20.
O H de 20 é 20 módulo 8, ou seja, é o resto da divisão de 20 por 8. Isso daqui vai ser igual a 4. Ou seja, temos uma colisão aqui. Como a gente já tem o 12 na posição 4, eu vou ter que calcular um novo endereço para colocar o 20. E aí eu vou usar a minha função de hashing lá, galinha, né? Vou calcular aqui a galinha, primeira tentativa aqui. Tentativa 1. Vai ser quem? Vai ser o H' de x da tentativa anterior. Ou seja, 0, da tentativa 0. Mais 1. É a minha tentativa atual, né? Módulo 8. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter agora H' de x da tentativa 0, por definição, aqui, ó, é o caso base, é o H', é o próprio H de x. É o original, o índice original que eu criei. Então, aqui vai dar 4, né? Então, o H' de x da tentativa 0 é o próprio H de x, ou seja, é o H que é de 20. H de 20 foi 4, 4 mais 1, 5, 5 módulo 8, vai dar 5. Então, ele gerou agora o endereço para o 20, ele gerou o 5. Beleza. Agora vamos para a próxima inserção. O 28. O 28, ele originalmente deveria ficar em 28, né? Originalmente ele deve ficar na posição 28, módulo 8, que vai dar 4. Ou seja, temos aqui uma colisão. O que é que vai acontecer? Preciso agora calcular um novo endereço, já que esse endereço aqui está ocupado. Então vamos começar aqui. H' de 20, tentativa número 1. É igual a H' de 20 da tentativa 0 mais 1. Módulo 8. Que é 28. 28, foi mal. H' de 28 da tentativa 0 é o próprio H28, que é 4. 4 mais 1, 5. 5 módulo 8 vai dar 5. Então aqui temos uma colisão. Como deu colisão, tenho que encontrar um próximo endereço aí disponível. Vou aplicar novamente aqui a função de hashing, H' de 28,
minha segunda tentativa de encontrar o endereço disponível. A galinha de 28, tentativa 2, é quem? É o a galinha de 28. A tentativa 1 mais o i, né? Que é a minha tentativa 2. Módulo 8. O a galinha de 28 da tentativa 1, que é a tentativa anterior, que é essa daqui, ó, ele deu 5. 5 mais 2 vai dar 7. 7 módulo 8 vai dar 7. Então, o 7 está disponível e o 28 vai ficar lá. Ok? Então, observem aí que aconteceu o seguinte. Ele gerou o endereço 7 para a gente. Ele não gerou o endereço 6. O 6 estava disponível, mas ele não gerou o 6. Ele gerou quem? Gerou o 7. Ou seja, você não vai gerar mais os endereços linearmente, né? Um após o outro. Você vai começar a ter saltos, né, na distância entre os endereços que eu vou gerar. Na tentativa linear, a distância era de 1. Eu gerava sempre o endereço seguinte. Agora eu vou começar a saltar essa distância. Ok? Vamos inserir o próximo elemento aqui para ver. O 28 já ficou na posição 7. Vamos para o 36. O 36... vai ficar na posição 36, módulo 8. E vai dar 34. Então, colisão. Se deu colisão, vou tentar encontrar um próximo endereço. Então, vou usar a função de hashing lá, o h' de 36, tentativa 1. Vai ser igual ao h' 36 da tentativa 0, ou seja, a tentativa anterior, mais 1, porque eu estou na minha primeira tentativa. Módulo 8. O h' de 36 da tentativa 0 é o h de 36, que dá 4. 4 mais 1, 5. 5 módulo 8 vai dar 5. Colisão. Como deu colisão, temos que encontrar um próximo endereço. O h' 36, tentativa número 2. É a h' de 36 da tentativa anterior, ou seja, da tentativa 1, mais 2, que é a tentativa que eu estou agora, módulo 8. O h' de 36, tentativa 1, foi isso aqui que a gente calculou antes, deu 5. 5 mais 2, 7. E 7 módulo 8 dá 7. Como o 7 já está ocupado, colisão. Então vamos tentar outro endereço. 36, tentativa número 3.
Vai ser o quê? Vai ser o H' de 36 da tentativa anterior, é o 2, mais 3, que é a tentativa atual. Módulo 8. O 36 da tentativa anterior foi 7. 7 mais 3, 10. 10, módulo 8, vai dar 2. O 2 está disponível. Então, o 36 vai ficar aqui na posição 2. Observem que ele já deu um salto maior. Na primeira colisão, que foi no 4, o próximo endereço gerado foi o 5, ou seja, foi o seguinte, um salto de uma, né, distância de uma posição. Na segunda vez que deu colisão, ele foi gerar um novo endereço e ele foi encontrar o endereço disponível 2 posições depois do 5, que foi o último que ele gerou. Agora, quando deu colisão de novo, ele foi encontrar um novo 3 posições depois do último gerado. Ou seja, a última que ele colocou foi o 7, aí ele foi tentar, não no 0, ele foi tentar 3 depois. 1, 2, 3. Aí ele foi aqui na posição 2. Então, observe que na tentativa quadrática, ele não fica mais olhando sequencialmente. Ele começa a olhar mais para frente. Para quê? Para que ele aumente a chance de encontrar logo um endereço disponível. Ok? Então, ele encontra mais rapidamente um novo endereço. Tá? A linear ele vai olhando sempre sequencialmente. E esse ele vai aumentando o espaço, né, entre os endereços gerados. Vamos ver se tem mais uma aqui. Não, aqui ele já vai começar a remover. Aí a remoção vai seguir a mesma ideia da tentativa linear, né? Se ele estiver removendo, ele vai buscar até achar o elemento. Se ele não encontrar o elemento, ele vai dizer que não encontrou. Agora, se ele encontrar, ele vai jogar nulo dentro lá da posição. Ok? Então, o que é que vai acontecer? Se eu fosse colocar aqui um novo elemento dentro dessa tabela, e se por acaso desse colisão, o que é que vai acontecer? Ele já vai gerar um endereço lá na frente, né? Vamos fazer aqui um teste. Vou colocar aqui. Esse número não está no livro, mas a gente vai fazer aqui uma simulação. Vou só abrir espaço agora aqui. Isso vai dar. Vou colocar aqui agora o número 44. Vamos ver o que é que vai acontecer. Se a gente botar aqui o 44, H de 44 é 44 módulo 8. Vai dar 4. Colisão. Vamos gerar um novo endereço para ele. Tentativa 1.
Ele já sabe qual vai ser o endereço que ele vai gerar, né? Mas ele ainda não sabe. Então, a galinha de 44 dá tentativa 0, mais 1. Módulo 8. O galinha de 44, tentativa 0, é o H de 44. Dá 4, 4 mais 1, 5. Módulo 8 vai dar 5. Colisão. Tentar um próximo endereço. Galinha de 44, tentativa número 2. É o H' da tentativa 1 mais 2. Módulo 8. O H' de 44 da tentativa anterior é o 44, dá 5, 5 mais 2, 7. Módulo 8 vai dar 7. Colisão de novo. Mais uma tentativa. H' de 44, tentativa 3. É o H' de 44 da tentativa anterior, mais 3. O número da minha tentativa agora. Módulo 8. 44 da tentativa anterior, 7. 7 mais 3, 10. Módulo 8, dá 2. Só que 36 já está lá. Colisão. A gente vai gerar um novo endereço. Vamos gerar um novo endereço. Vou abrir espaço aqui. H' 44, tentativa 4. É o H' de 44, a tentativa anterior, que é a 3, mais 4. Módulo 8. Tentativa anterior, 2 mais 4, 6. 6, módulo 8, 6. A posição 6 está disponível. Então, 44 vai ficar aqui. Então, observa agora o seguinte, ó. O último endereço gerado foi o 2. Então, vamos acompanhar aqui de novo, né? Deu colisão no 4. Posição 4, aí ele vai gerar o próximo endereço, vê o 5. Aí depois ele foi gerar 2 endereços depois. Né? Ó, 4, aí o próximo é uma posição depois. Depois ele gerou 2 posições depois, 7. Depois ele foi gerar 3 posições depois. 1, 2, 3. Aí ficou no 2. Aí agora ele vai gerar 4 posições depois. 1, 2, 3, 4. Se desse colisão aqui, ele ia gerar 5 posições depois daqui do 6. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele ia gerar aqui no 6, ou no 3.
Então, ele vai aumentando esse espaçamento aí da tentativa, tá certo? Então, ele encontra mais rápido do que sair procurando sequencialmente, ok? Bom, o conceito, pessoal, tá claro? Dúvidas aí no conceito? Tranquilo? Todos me ouvindo? Beleza. Implementação. Como é que seria a implementação? Bom, a gente pode usar aqui a nossa tabela hash lá, né? Nossa classe que a gente já criou na aula passada. E aí a gente pode aproveitar o que a gente fez. Então, o que é que a gente vai fazer para fazer aqui um tentativa linear? Quadrática, desculpa. Na tentativa linear, o que é que a gente fez? A gente pegava o endereço original, que a gente colocou aqui nesse índice, né? Vou até mudar aqui, vou usar aqui a função, embora não precise, né? Como eu falei na aula passada, mas eu vou deixar aqui só para... Eu pego o índice original, o índice que eu gerei originalmente, e vou adicionando de um em um, né? Observem aqui que eu vou somando de um em um. A gente pode até começar aqui com 0 e fazer esse incremento do i aqui antes de usá-lo. Mais. Pronto. Então, a cada nova tentativa, eu vou incrementando o i com 1, né? E vou usando aqui sempre o índice original. O que que a gente vai fazer na tentativa quadrática? Qual é a diferença? Na tentativa linear, a gente usava sempre o índice original. Na quadrática, eu vou usar sempre o índice gerado na tentativa anterior. Ok? Então, vou usar sempre o índice da tentativa anterior. Então, qual vai ser a diferença aqui? É que, em vez de usar aqui índice, que é o original, eu vou usar sempre o índice inicial. Desculpa, o índice anterior. Então, o que é que vai acontecer? Entrar aqui, eu vou ter o índice original. Vou começar aqui e vou verificar, né, o H' de 0, a primeira vez, na minha primeira tentativa, o novo índice, ele começa com o índice que eu gerei originalmente. E aí eu calculo o novo índice. Se aquele espaço estiver ocupado, eu vou incrementar a tentativa e vou somar com o índice que eu já tinha gerado, né, da tentativa anterior. E vou fazendo esse loop aqui, até eu sair. Então, basicamente, essa mudança, né, do valor que eu vou usar aqui como base para calcular o novo índice, ele vai determinar esse espaçamento aí dos endereços. Se eu for rodar agora, vou botar aqui os mesmos números, 12, 20, 28, 36. 12, 20, 28, 36. 44. Se a gente for rodar, vamos ver o que vai ocorrer. A gente vai ter aqui nulo, nulo, 36, nulo, 12, 20, 44 e 28. Né? Então,
uma pequena mudança aqui no cálculo do novo endereço, né? Apenas a base que eu vou usar aqui para somar com esse i vai fazer uma grande diferença aí no desempenho da geração desse novo endereço hash, ok? Dúvidas aí, pessoal? Ficou claro essa alteração aqui da implementação? Beleza. Justo? Oi, pode falar, Breno. Oi. Não é sobre o assunto, mas só uma boa notícia. Depois de 24 implementações, rodou o código. Eu dei uma olhada no debug, eu vi um caso específico e finalmente rodou. Show, cara. Maravilha, Breno. Obrigado, Justo. Parabéns, cara. Nasceu, velho. Que alívio, hein? Nasceu, Demais. cara. Isso foi um parto aí, cara. Demais. Caramba. Valeu, Vontade de Justo. chorar, né, bicho? Demais, mano. Tô tremendo de emoção aqui, velho. Beleza, Breno. Insista, Parabéns, persista, cara. não desista, viu, velho? Sério. É sim, cara. Esse é o segredo. Ok. Massa. Guerreiro mesmo. É isso aí, cara. Mas o bom é isso, cara. O aprendizado só ocorre quando você passa por esses perrengues aí. Ok, pessoal. Bom, dúvidas aí? Tranquilo? Então, tabela hash, tentativa linear, tentativa quadrática, né? Já está aí apresentada a vocês. Qual é o próximo tratamento de colisão? Bom, o próximo tratamento que a gente vai ver, mas não hoje, vai ser a tentativa, o endereçamento fechado. Aí o endereçamento fechado, né? O nome já está dizendo. O endereço que eu gerei, ele é definitivo, está fechado. Né? Até agora a gente estava com o endereçamento aberto. O endereço que eu gerei poderia ser ou não. Mas o endereçamento fechado é aquele endereço. Ponto final. E aí como é que eu faço para colocar um bocado de gente, de elemento dentro da mesma posição? E aí a gente vai usar uma estrutura de dados auxiliar. Esse é o segredo, tá? E aí a gente vai ver isso daí na próxima aula, com bem calma, porque esse endereçamento fechado, ele vai ser importante para vocês aí no trabalho que eu já vou passar na próxima semana, tá certo? Que é o trabalho da AV3. Então, endereçamento fechado, eu faço questão de ver com bem calma, até porque tem uma questão na lista lá do URI, né, que eu vou até liberar para vocês já, para vocês fazerem. Bom, então é isso. Não tendo mais dúvidas, eu vou finalizar aqui a aula. Lembrando que a próxima aula, quinta-feira, é a nossa prova. Então, 11h20 em ponto, eu vou liberar a prova para vocês. Eu vou estar aqui já 5, 10 minutos antes, né? 11h10, 11h15, eu já vou estar aqui no Meet para dar as orientações. Aí, 11h20 em ponto, eu já libero a prova. Tá certo? Bom, grande abraço a todos, fiquem com Deus. Uma boa semana e até quinta. Tchau, tchau. Boa semana sim agora. Boa semana, Gilson. Agora sim, ótima semana, né? Agora eu tô vivendo, mano. Antes eu tava sobrevivendo com essa questão. Beleza, Breno. Os Valeu, abraços. hein? Obrigado. Fica com Deus. Falou. Valeu. Igualmente. Valeu, Gilson. Falou, cara.